Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui onde nós paramos na aula passada, tudo bem? Ainda falando sobre os crimes contra a fé pública. Acompanhe. Vou espelhar aqui a tela, tá? Lembrando que qualquer dúvida, os senhores e as senhoras podem fazer por meio de torpedo ou deixar logo aqui abaixo no ambiente de discussão, que sempre estou respondendo o mais rápido possível. Vamos lá, espelhando aqui a tela para que a gente possa acompanhar. Vai vendo aqui, ó, vocês já conseguem ver. Vamos lá. Pessoal, na aula passada nós estávamos trabalhando um pouco aqui, ó, sobre a falsificação de documento público do 297. Vimos que a conduta compreende falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro, pena essa, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Vimos também o bem jurídico tutelado, os sujeitos, a conduta, vimos a diferença entre documento formal e substancialmente público, do que seria documento formalmente público, mas substancialmente privado. Falamos das observações em relação à falsificação grosseira, que se encaixa lá nas mesmas observações que dizem respeito à falsificação de moeda, não é isto? Falamos das formas equiparadas, né, emanado à entidade paraestatal, título ao portador transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, livros mercantis, e o testamento particular, obviamente, esses documentos se equiparando a documento público. Falamos de algumas observações, voluntariedade, enfim. Trabalhamos a falsificação de documento público, depois avançamos para o delito do 298, trabalhamos também a falsificação de documento particular, que basicamente traz a mesma conduta delitiva, só que agora voltada, obviamente, ao documento particular. Acompanhei na tela, ó, 298. Falsificar no todo ou em parte documento particular, ou alterar documento particular verdadeiro. Então você nota que os verbos, os núcleos do tipo, são basicamente os mesmos do delito antecedente, que trabalha com a falsificação de documento público, só que agora, obviamente, trabalha trabalhando com documento particular. Vimos que essa conduta possui uma pena de reclusão de 5 anos e multa. Falamos também da falsificação de cartão, né, de crédito ou débito, que também se equipara a documento particular. E aí, professor, trabalhamos também a voluntariedade, a questão da consumação sendo um crime formal e um pouco do princípio da especialidade, na qual nós vimos que especificamente o Código Eleitoral, o Código Militar, traz condutas especiais quanto ao delito de falsificação de documento particular. Se for utilizado lá na Justiça Eleitoral em relação a crimes eleitorais, vai ser aplicado o Código Eleitoral. Se for, obviamente, um documento particular para fins militares, será lá a conduta do Código Penal Militar. E aí, professor? E aí, com mais calma agora, nós vamos iniciar um novo delito, que é o delito de falsidade ideológica. Esse delito, sem dúvida alguma, um dos delitos mais importantes que nós temos aqui nos crimes contra a fé pública. Então, redobre a sua atenção. Vamos lá, ó, acompanha aqui. Falsidade ideológica. Ele fala omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Vamos ler novamente. Tente acompanhar dessa vez quantos núcleos ou quantas condutas delitivas nós temos nesse delito do 299. Vai vendo, ó. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Voltando aqui. Essa ideia, pessoal, você nota tranquilamente que o bem jurídico tutelado aqui no delito de falsidade ideológica ainda é a fé pública, não é isto? Então é a confiança que nós temos, obviamente, de que as informações inseridas em documento público ou particular são verídicas. Então note aqui vai a primeira observação desse crime. Note, aqui eu tenho uma diferença entre a falsidade ideológica e a falsidade material, que até havia falado um pouco na aula passada. Note que na falsidade material existe a falsidade
a falsificação do documento em si. Então, lá no crime de falsificação de documento público ou no delito de falsificação de documento particular, o que ocorre é a falsificação material do documento, é a falsificação material do documento. Já na falsidade ideológica, o documento público ou documento particular, ele é verdadeiro, porém as informações ali inseridas ou omitidas, obviamente, são falsas. Tudo bem? Então, repito, a diferença entre falsidade material e falsidade ideológica é bem simples. Na falsidade material, que é lá no delito de falsificação de documento público ou na falsificação de documento particular, o que é falsificado, podemos falar assim, o que é falso é a formatação, é a formalidade do documento, é a sua forma do documento, tudo certo? Já que na falsidade ideológica não é a materialização do documento que é falsificada. Aqui na falsidade ideológica existe uma omissão ou existe a inserir alguma ideia, alguma informação falsa. Então, veja que na falsidade ideológica nós podemos dizer que o falso recai sobre o conteúdo do documento particular ou documento público verdadeiro. Ah, professor, então quer dizer que na falsidade ideológica eu tenho um documento público ou um documento particular verdadeiro. Ok. E lá eu omito, insiro, faço inserir informações inverídicas. Exatamente, exatamente, exatamente. Tudo bem? Então, cuidado com esta primeira observação. Quanto aos sujeitos, próximo ponto. Quanto aos sujeitos, fica claro perceber, acompanha aqui, ó. Quanto aos sujeitos, fica claro perceber que o Código Penal ele não traz nenhuma observação quanto ao sujeito ativo. Então, nós podemos falar que quanto ao sujeito ativo, ou seja, quanto ao agente que pratica a conduta do tipo, nós falamos claramente que é um delito comum, ou seja, que pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, o crime de falsidade ideológica quanto ao sujeito ativo, ele é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Só que aqui você entra no parágrafo único, acompanhe. Veja, se por um acaso essa falsidade ideológica for praticada por algum funcionário público, do uso das suas atribuições, a pena será aumentada da sexta parte. Então, cuidado com essa observação. Ó. Se por um acaso o sujeito ativo for funcionário público e ele se valer daquela função dele enquanto funcionário público para inserir, omitir informações falsas, inverídicas nesse documento público ou particular verdadeiro, repito, se o agente ou o sujeito ativo for funcionário público, nós vamos ter parte como o parágrafo único, apenas será da sexta parte. Tudo certinho? Ó, próximo ponto ainda quanto ao sujeito, nós podemos observar, pessoal, que quanto ao sujeito passivo, de maneira imediata, nós temos o Estado, afinal, o bem jurídico tutelado é a fé pública, mas a depender da situação, a depender do exemplo, nós podemos ter de forma secundária o particular que venha a ser prejudicado por aquela falsidade ideológica, tá bom? Então, o sujeito ativo, primário ou imediato é o Estado, porque ele é o garantidor da veracidade das informações nesses documentos públicos ou particulares, tudo certo? Afinal, o bem jurídico é a fé pública, e já de uma maneira secundária, nós podemos dizer que é o particular que, a depender do exemplo, possa vir a ser prejudicado. Tudo certo? Agora, com mais calma, vamos dar uma olhada aqui na conduta. Voltando aqui para o 299. Acompanhe no seu computador. Vamos lá, acompanhe na sua tela. Ó, artigo 299. Ele trabalha com os seguintes condutas. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir, ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita. Então vamos lá. Tendo essa ideia, pessoal, veja que eu resolvi separar aqui as condutas uma a uma para a gente poder explicar, pelo menos por blocos, tá bom? Veja que a primeira conduta delitiva, a primeira forma
de praticar a falsidade ideológica, lá do 299, você conseguiu perceber que é a omissão de declaração, ou seja, o agente ele omite uma declaração. Ele omite uma declaração, tanto em documento público quanto em documento particular. Note que a omissão é uma conduta negativa, ou seja, o agente ele deixa de público ou um documento particular alguma informação que nele deveria constar. Então você percebe que aqui nós temos um crime omissivo próprio, um crime omissivo próprio, porque o agente ele deixa de inserir naquele documento público, ele deixa simplesmente de inserir naquele documento particular alguma informação que nele deveria constar. Por exemplo, um exemplo bem tranquilo. Por exemplo, numa compra e venda, num contrato de compra e venda de um imóvel, né? Um exemplo bem clássico. No contrato de compra e venda de imóvel. Simplesmente o vendedor ele deixa de informar naquele contrato de compra e venda do imóvel que aquele bem está penhorado, que aquele bem está hipotecado. Então, veja, é uma informação que deveria constar naquele documento particular verdadeiro, porém ela foi omitida pelo vendedor. Nesse caso, o professor ele pratica falsidade ideológica? Sim, na primeira conduta, que é omitir declaração. Tudo certinho? Tranquilo, pessoal? Vamos lá, continuando. Próxima conduta, veja, que o agente ele também pratica falsidade ideológica quando ele inserir declaração falsa ou inserir declaração diversa da que deveria ser escrita. Então você nota, ó, ele insere declaração falsa ou ele insere declaração diversa da que deveria ser inscrita. Então, o agente, mesma questão, agora nós temos uma conduta positiva, nós temos uma ação. O agente, simplesmente, naquele documento público ou particular, ele insere uma informação que lá não deveria constar. Ele insere naquele documento uma informação que lá, por exemplo, um exemplo que pode, né, ser encaixado como falsidade ideológica, dependendo da situação, seria o agente ele inserir lá na sua carteira de trabalho um contrato de trabalho que simplesmente nunca existiu, tudo bem? Ou simplesmente ele modifica, né, esse prazo na qual ele passou trabalhando, tudo bem? Então ele insere declaração falsa ou ele insere declaração diversa da que deveria constar. Então o próprio agente ele insere essa declaração inverídica em documento público ou particular. Por que, que o senhor está focando nisso, professor? Por que, que o senhor está enfatizando tanto esse ponto que é o próprio agente que insere essa informação falsa nesse documento público ou particular? Por conta das duas outras condutas. Acompanhe aqui, ó. As duas outras condutas da falsidade ideológica têm que ser estudadas de uma maneira bem especial. Por quê? Acompanhe aqui, ó, acompanha no quadro. Ó. Fazer inserir declaração falsa e fazer inserir declaração diversa da que deveria constar. Então você nota, ó, pense bem, aí vai uma pergunta. Nesse caso, é o próprio agente que insere a declaração falsa na conduta de fazer inserir declaração falsa ou fazer inserir declaração diversa da que devia constar. É o próprio agente que insere essa declaração falsa? Não, muito bem. Aqui nós temos uma chamada falsidade ideológica mediata, ME, mediata. Na conduta da falsidade ideológica mediata, o agente ele usa uma outra pessoa como um braço que vai lá e executa a conduta criminosa em si. Então, o agente ele se vale de uma interposta pessoa, o agente ele se vale de uma terceira pessoa para inserir naquele documento público ou uma declaração falsa. Tudo bem? Ah, professor, então entendi. Por isso que é falsidade ideológica mediata, porque não é o próprio agente que insere a declaração falsa. Ele usa de uma terceira pessoa para inserir, para colocar naquele contrato, para colocar simplesmente naquela verbação pública, num documento público, uma informação falsa. Exatamente. Aí é que vem a grande pergunta. Mas nesse caso, professor, esse agente
que está lá inserindo a informação falsa, ele também pratica o crime de falsidade ideológica? Olha que excelente pergunta. Vou repetir. Tente me responder aí, ó. O agente que simplesmente é utilizado, né, o terceiro que é utilizado para inserir a informação falsa naquele documento público ou particular verdadeiro. Será que ele pratica a falsidade ideológica? Sim, não ou depende? Muito bem. Eu tenho certeza que você optou pelo depende, né? Dentro dessa ideia, pessoal, veja, depende. Depende do quê, professor? Depende que se esse terceiro ele tinha o conhecimento que a informação que ele estava inserindo no documento público ou particular era falsa. Então, depende. Se o terceiro ele sabe que aquela informação que ele está inserindo no documento público ou particular é falsa, ele pratica a falsidade ideológica, obviamente, em concurso de agentes com a pessoa que fez com que ele inserisse. Tudo bem? Já se esse terceiro que insere a informação falsa não tem conhecimento da falsidade dessa informação, simplesmente ele não pratica o crime de falsidade ideológica. Por isso, outro ponto interessante ainda sobre a conduta, rapaziada, é sobre o papel em branco assinado. Papel em branco assinado. Como assim? Alguns livros trazem essa hipótese, é bem interessante que possamos falar dela nesse momento da nossa aula. Professor, e se por um acaso, né, o agente ele é portador de um documento público ou particular em branco assinado, ele pratica a falsidade ideológica ao inserir aquelas informações falsas? Opa, que perguntinha bacana. Simplesmente por uma questão contratual, o agente ele recebe, né, o contrato com algumas informações a serem preenchidas. Tudo certo? De boa fé, obviamente. E aí, nessas informações a serem preenchidas, por exemplo, o valor das parcelas do contrato, ou, teoricamente, a quantidade de parcelas daquele contrato, o agente ele simplesmente insere uma informação da que não deveria constar. Tudo bem? Insere um valor a mais do que deveria constar naquele contrato. Será que se o agente ele inserir uma informação falsa naquele papel, naquele documento em branco assinado, ele pratica falsidade ideológica? Entendeu a pergunta? Veja, pessoal, que aqui a resposta novamente é depende. Depende do quê, professor? Depende de como ele conseguiu aquele documento em branco assinado. Veja, se o documento em branco assinado, ele foi passado de boa fé para o agente, para que ele mesmo preenchesse a seu próprio punho, ou sei lá, por meio de computador, enfim, se o documento ele foi passado de boa fé para que esse próprio agente preenchesse e ele inseriu uma informação falsa, ele pratica sim a falsidade ideológica. Isso é claro, isso é tranquilo. Eu repito, se o documento foi passado de boa fé, de bom grado, para que esse agente que recebe o documento colocasse as informações lá e obviamente ele colocou informação falsa, ele pratica falsidade ideológica porque ele simplesmente inseriu informação falsa em um documento verdadeiro. Porém, agora redobre a sua atenção. Porém, se esse papel em branco assinado, ele foi obtido por meio de um roubo, ele foi obtido por meio de um furto, ele foi obtido por meio de uma apropriação indébita. Repito, porém, se esse documento em branco assinado, ele foi obtido por meio de um roubo, por meio de um furto, por meio de uma apropriação indébita, o agente que vai lá e insere informações falsas não pratica falsidade ideológica. Pratica que crime, pessoal? Além do crime antecedente, furto, roubo, apropriação indébita, o agente ele também vai praticar falsidade documental. Ele também vai praticar a falsidade de documento, seja público, né, ou particular. Entende? Então, resumindo, se o agente ele recebe aquele papel em branco assinado de boa fé para que ele coloque algumas informações, ele coloca informações falsas, simplesmente ele pratica a falsidade da lógica. Mas agora, se esse agente recebe esse documento em branco
assinado por meio de algum crime antecedente, um roubo, um furto, uma apropriação indébita, ele não pratica falsidade ideológica, ele vai praticar a falsificação de documento, seja ele público ou privado, e assim já entendeu os tribunais superiores. Tudo certinho? Questão de concurso, muito cuidado. Show? Vamos lá comigo aqui, ó. Voltando para o quadro, acompanhe. A voluntariedade. Veja, que a voluntariedade, o agente somente responde pelo crime na modalidade dolosa. Então, ele tem que ter o dolo, emitir, inserir, fazer inserir essa declaração falsa. A grande dúvida é a seguinte: professor, é necessário um elemento subjetivo do tipo? Traduz essa pergunta. É necessário que o agente, ao praticar as condutas da falsidade ideológica, ele tenha alguma finalidade especial? Sim. Sim, sim. Veja, que o crime de falsidade ideológica, ela possui sim esse crime, essa conduta, possui sim um elemento subjetivo do tipo, ou seja, uma finalidade especial. Vamos voltar lá no 299, acompanha, ó. Lá no finzinho, ó. Com fim, acompanha aqui no quadro, ó, com fim de prejudicar direito, criar a obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então, o agente ele pratica uma das condutas a hora estudadas com fim, com a finalidade de prejudicar direito, criar a obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, fato juridicamente relevante. Então, tem uma finalidade específica, tem um elemento subjetivo específico. Tudo bem? Vamos lá, voltando. Consumação. Será que o crime é formal ou material, professor? Pessoal, a pergunta ela vai ser respondida na medida que também você responde se é necessário que o agente ele simplesmente coloque em circulação aquele documento verdadeiro, porém com informações inverídicas, ou seja, é necessário que ele coloque o documento que ele praticou a falsidade ideológica em circulação, ou é necessário que ele obtenha algum tipo de vantagem com esse documento público ou particular que ele praticou essa falsidade ideológica? Se você me disser que é necessário que ele coloque em circulação aquele documento, ou que é necessário que ele tenha algum tipo de vantagem, você vai me dizer que o delito é material. Se você me disser que basta a omissão, a inserção, fazer inserir declaração falsa, ou seja, basta que o agente ele pratique algumas das condutas, você vai me dizer que ele é formal. E aí, material ou formal? Muito bem. Formal. Então veja que o delito de falsidade ideológica é um delito formal, formal, formal. Vamos lá avançando. Agora perguntinha com requintes de crueldade. Vai vendo, vai vendo, ó. E a tentativa, ela é possível? E será que o delito ele é plurissubsistente? Como assim, professor? Como é que eu vou saber isso? Já falei para os senhores, já falei para os senhores. Os senhores têm que criar esta habilidade, os senhores têm que criar uma habilidade de conseguir revisar os crimes sem a necessidade, obviamente, de um livro ou de um professor, porque senão, quando você for fazer um concurso lá na frente, você vai ter que ler o livro tudo de novo. Então, como é que eu faço isso? Eu já ensinei os senhores, vou dar novamente essa dica, esse bizu. É olhando para o núcleo ou verbo do tipo. Então, eu consigo descrever, eu consigo saber se um delito ele comporta ou não a tentativa quando eu observo, quando eu estudo, quando eu olho lá o núcleo ou o verbo do tipo. Vamos ver aqui, ó. Será que é possível a tentativa em todas as condutas? Já começamos com a mais polêmica. Ó, omissão de declaração. Será que é possível a tentativa na conduta de omitir uma declaração nesse documento público ou particular verdadeiro? Pessoal, aqui eu havia dito para vocês em minutos anteriores que essa conduta de omitir declaração é um crime omissivo próprio. Crime omissivo próprio. Então, se é um crime omissivo próprio, não comporta a tentativa. E é justamente a exceção. Tudo bem? Nas outras modalidades, inserir declaração falsa, fazer inserir esse tipo de declaração falsa, a tentativa ela é possível. Porém, não é possível a tentativa na primeira conduta, que é um crime omissivo. Tudo certinho? As majorantes da pena, nós já vimos, tá, pessoal?
Em relação às majorantes da pena, nós já havíamos visualizado, olha aqui o parágrafo, ó. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo. Então fica aqui as duas observações. O agente ele tem que ser funcionário público e cometer o crime prevalecendo-se, tendo algum benefício em relação ao exercício daquela função dele. Por exemplo, um tabelião de notas, entende? É aumentada da sexta parte. Do mesmo modo que também eu tenho uma forma majorada quando a alteração é de assentamento de registro civil. Acompanhe no final, ó. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsidade ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena da sexta parte. Por exemplo, professor, a questão de alteração de um assentamento do registro civil, certidão de casamento, certidão de óbito, certidão de nascimento. Então, se o agente ele pratica qualquer uma das condutas que nós já falamos em relação a algum documento que está lá dentro do registro civil, das atribuições de registro civil, por exemplo, a certidão de óbito, de casamento, de nascimento, obviamente a pena será aumentada da sexta parte. Tudo certo? Então, cuidado com o parágrafo único, que são as majorantes da pena. A ação penal, tranquilamente, a ação penal ela é pública incondicionada, a ação penal pública incondicionada, e a pena, professor, ó, aqui a pena tem uma pegadinha. Ação penal, repito, pública incondicionada, a pena, acompanha, ó, pena, reclusão de 1 a 5 anos, se o documento é público, ou reclusão de 1 a 3, se o documento é particular. Então, veja, que aqui a pena será de 1 a 5 anos, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos, se o documento é particular. Então, cuidado com isso, tá, pessoal? Se a falsidade ideológica for praticada em um documento público, a pena ela será maior do que a falsidade ideológica praticada em um documento privado. Mas ambos os delitos você consegue perceber aqui, ó, já que a pena mínima, tanto na falsidade ideológica do documento público, quanto na falsidade ideológica do documento particular, a mínima é de 1 ano, ó, 1 a 5 anos, 1 a 3 anos. Então você verifica que, dentre essas duas questões, a pena ela é de médio potencial ofensivo, médio potencial ofensivo, né, que gera lá a possibilidade da suspensão condicional do processo, do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que nós já falamos, tá bom? Então, veja que é possível a suspensão condicional do processo do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Além disso, né, estamos chamando a atenção agora, é uma novidade que foi introduzida pela lei de crime, que é possível também, na falsidade ideológica, o ANPP. Então, foi uma novidade aí inserida pela Lei 3.964 de 2019, que acabou entrando em vigor agora dia 23 de janeiro de 2020, lembro, Lei 13.964 de 2019, agora em vigor dia 23 de janeiro de 2020, que é possível o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. Então, é um instituto agora recente, você tem que ficar atento, atenta, que é possível aqui na falsidade ideológica, que está lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. Tudo certo isto? Então, veja que é possível o ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, que está lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. Tudo bem? Obviamente, você vai estudar isso mais a fundo lá em processo penal, mas fique tranquilo que quando tivermos a oportunidade, sempre estaremos falando sobre esse instituto que é bem importante. Show? Vamos lá. Então, finalizamos aqui, pessoal, vamos continuar. Finalizamos aqui o delito de falsidade ideológica, delito super tranquilo de ser estudado. As observações aqui eu chamei um pouco mais de atenção. Vamos para o próximo delito, que é o uso de documento falso. Também mantenha a sua atenção redobrada, porque o uso de documento falso, ele simplesmente é um crime, é um delito bem praticado. Perdão, é um crime
bem comum, bem praticado. Ó, acompanhe. O uso de documento falso, lá do artigo 304 do Código Penal. Ó, uso de documento falso. Acompanhe. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados. Aqui se referem os artigos 297 a 302 do Código Penal. Então veja, que aqui o agente ele responde pelo uso de documento falso, quando ele faz uso de qualquer um dos papéis falsificados ou alterados que estão presentes lá nos artigos 297 a 302 que já estudamos, não é isso? Falsificação de documento público, falsificação de documento particular, falsidade ideológica, enfim. Tudo bem? Veja, que aqui nós temos o seguinte. Obviamente, pessoal, algumas informações introdutórias, bem lógicas, mas eu sempre gosto de ficar repetindo, né, para fixar aí na sua mente e, obviamente, você anotar no seu caderninho. Veja, a objetividade jurídica, o bem jurídico tutelado, ainda é a fé pública, a confiança que eu, que você, que nós temos aqui em relação a que as pessoas estão usando realmente um documento verdadeiro. Documento, seja esse público ou particular, obviamente, verdadeiro. Tá bom? Então, veja, diante dessa ideia, veja só os sujeitos. Vou voltar lá no tipo penal. Você vai observar aqui em relação aos sujeitos, tá? Pessoal, você por um acaso, quando ele fala a conduta em si, fazer uso de qualquer dos documentos, né? Lá do 300, dos 297 ao 302, né? Então, fazer uso de qualquer dos documentos. Ele está falando de algum tipo de característica especial sobre o sujeito ativo, ou seja, sobre o criminoso? Não, de maneira alguma. Então, obviamente, aqui, quanto ao sujeito ativo, nós temos um crime comum, ou seja, pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa, não é necessário uma característica especial, qualquer pessoa, obviamente, pode fazer uso desse documento falso. Bem lógico essa informação. Agora, eu preciso de uma técnica, de um conhecimento um pouco mais aprofundado dos senhores. Olha a minha perguntinha que capciosa. Até já respondemos em aulas passadas, mas eu gostaria que os senhores respondessem novamente. Ó. Se por um acaso a pessoa que faz o uso do documento falsificado foi a mesma pessoa que falsificou. Que pergunta top. Que pergunta top. Se por um acaso o Joãozinho ele falsificou um documento público, ele mesmo falsificou, ele criou, né, um documento público, ele falsificou um documento público. E o próprio Joãozinho, além de falsificar, o Joãozinho ele vai lá e usa aquele documento público falsificado. Ele falsificou uma cédula de identidade, por exemplo, e ele fez o uso desse documento de identidade falsificado por ele mesmo. Você sabe a minha pergunta. Nesse caso, o agente ele vai responder pela falsificação de documento público, ele vai responder somente pelo uso de documento falso, ou ele vai responder pela falsificação e pelo uso? Repito, o agente vai responder só pela falsificação, só pelo uso, ou pela falsificação e pelo uso? Muito bem, pessoal. O agente ele responde somente pela falsificação. Falsificação. Note que, de acordo com o princípio da consunção, tá bom? Ou o princípio da absorção, o uso de documento falso, aqui o 304, ele fica absorvido pela falsificação, sendo considerado o crime do uso de documento falso mero pós-fato impunível, ou seja, mero exaurimento. Então, tome cuidado, né, pessoal? Se o mesmo agente que falsificou é o mesmo agente que faz o uso desse documento falsificado, o uso de documento falsificado vai ser absorvido pelo crime de falsificação de documentos, seja público ou privado. E o uso em si, o 304, é considerado um pós-fato impunível. Então, será pelo princípio da consunção, será considerado, obviamente, lá na aplicação da pena, como um mero exaurimento, consequentemente, sendo aplicado a pena de falsidade mais próximo do máximo do que do mínimo legal. Tudo certo isso?
Tranquilo? Então, cuidado com essa questão. Tenho certeza que você acertou, porque nós havíamos dito isso em várias aulas passadas, não é isso? Quanto ao sujeito passivo, veja que de maneira imediata é o Estado, de forma imediata ou secundária, pode vir a ser o particular prejudicado por esse uso de documento falso. Tudo certo? Tranquilo? Vamos agora continuando. Ó. Conduta em si. Ó, fazer o uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados. Veja só, pessoal. O núcleo ou verbo do tipo é o fazer uso. A ideia principal do delito em si é fazer uso. Tudo bem? Então você consegue perceber que o crime ele acaba sendo consumado quando a gente ele faz o uso, tudo certo, de algum desses documentos, obviamente alterados ou falsificados. A grande pergunta que eu tenho aqui é o seguinte: e se por um acaso esse uso ele é provocado por uma pessoa? Se por um acaso esse uso do documento falso, né, ele é provocado por outra pessoa. Como assim, professor? Caso tranquilão, ó. Veja aqui, ó. Olha aqui para o slide, ó, para a tela. E se a solicitação de exibição do documento falso for feita por uma autoridade pública? É mais fácil de entender? E se a solicitação de exibição do documento falso for feita por uma autoridade pública. Como assim, professor? Sei lá, parou numa blitz da Polícia Rodoviária Federal, parou lá numa blitz da PRF, aí o guarda, ele pede lá, documentos. Aí o sujeito, ele simplesmente apresenta, porque foi solicitado, porque ele foi solicitado. Ele apresenta um documento falso. Tudo bem? Ou simplesmente o sujeito lá, mediante relevante suspeita, ele é feito uma busca pessoal, né, uma revista, e lá o policial ele simplesmente consegue descobrir, consegue fazer a detecção de que o agente ele está usando um documento falso. Veja, que aqui tecnicamente o agente ele não fez o uso de forma proativa, ele não chegou lá e apresentou o documento falsificado. No primeiro exemplo, ele foi solicitado pela PRF. No segundo, mediante uma revista pessoal, foi descoberto que ele estava com um documento falso. Nesse caso, é considerado uso? Pessoal, sim. Os tribunais superiores já se pronunciaram sobre essas duas situações, e aí que sim, sim. Não é necessário uma conduta proativa do sujeito ativo para que seja, obviamente, aplicada a pena do uso do documento falso. Não é necessário que o agente ele chegue e apresente por livre e espontânea vontade. Ele pode ser solicitado a apresentar e apresentando o documento falsificado incorrer no crime ou simplesmente mediante uma revista pessoal. Será aplicado o 304. Tudo bem? Então, cuidado com isso. O fazer uso, na qual se refere o 304, não necessariamente é uma conduta proativa, de iniciativa própria do sujeito criminoso. Pode ser mediante solicitação ou mediante até mesmo uma revista pessoal. Tudo certinho isso? Beleza? Show de bola, né, pessoal? Continuando aqui, ó. Ainda sobre o uso de documento falso, nós temos aqui a voluntariedade. Quanto à voluntariedade, nós percebemos que o crime somente pode ser praticado a título doloso. Quanto à voluntariedade, nós percebemos que o crime somente pode ser praticado a título doloso. Só que vocês sabem, eu gosto das pegadinhas. Veja essa perguntinha. E se houver dúvida em relação à falsidade do documento? Professor, como assim? O agente facilmente pratica o crime de uso de documento falso quando ele sabe que aquele documento que ele está fazendo uso é falsificado. Não temos dúvida quanto a isso. Tranquilo? Se o agente ele sabe que aquele documento é falsificado, ele faz o uso, 304 nele. Pô. Só que se ele tem dúvidas se aquele documento ele é verídico ou não. Como assim? Ele olha para o documento e fala, caraca, esse documento ele é verdadeiro? Será que esse documento é falso? Ah, na dúvida eu vou usar. É o que nós chamamos aqui, pessoal, de dolo eventual. Exatamente. É o que nós chamamos de dolo eventual. Será que o 304 comporta o dolo eventual? Pessoal, de acordo com a doutrina majoritária, e é a melhor doutrina, sim, tá bom? Então, se o agente ele tem dúvida em relação a falsificar a veracidade do documento,
Ou será que esse documento é verdadeiro? Estou em dúvida aqui. E mesmo assim ele faz o uso, será aplicado o 304. O 304. Beleza? Então comporta o dolo eventual. Fácil? Vamos lá, vamos lá. Consumação, pessoal, 304. Veja, é necessário que o agente ele aufira algum tipo de lucro, ou é necessário que o agente ele aufira algum tipo de prejuízo, que ele faça, tenha algum benefício com o uso daquele documento falso? Não, né, pessoal? Claramente aqui o crime é formal, basta fazer o uso do documento em si, não é necessário que ele tenha algum benefício ou cause algum prejuízo, tá bom? Então, o crime tentativa, sim, é possível, bom? A tentativa, ela é possível, só que aqui eu tenho uma pergunta bem interessante. Olha só, olha só, olha só. Essa pergunta que foi bem interessante e gerou um tanto quanto dúvidas, tá bom? Então, cuidado aí que seu livro pode estar desatualizado em relação a isso. Inclusive, temos livros de 2020, não vou dizer que o autor ou os autores, temos livros de 2020 que não trazem essa informação de maneira atualizada. Então, preste atenção. E se o uso de documento falso for utilizado para esconder antecedentes criminais? Por exemplo, o sujeito tem um mandado de prisão em aberto, um mandado de prisão temporária, um mandado de prisão preventiva em aberto. Aí ele usa o documento falsificado para não ser preso. Será que ele responde pelo 304? Pô, professor, ele poderia responder por outro crime? Pessoal, a grande dúvida aqui é colocar aqui na balança, por meio da ponderação, o 304 e o princípio do nemo tenetur si detegere, que é o princípio da não autoincriminação. Será que o princípio da não autoincriminação, nemo tenetur si detegere, ele prevalece sobre o 304? Por quê, professor? Porque se o agente ele tem um mandado de prisão preventiva ou temporária em aberto, e ele sabe que se apresentar um documento de identidade verdadeira à autoridade policial, ele vai ser preso naquele momento, vai ser cumprido o mandato, tendo essa questão, será que ele pode simplesmente usar um documento falso porque ele não tem a obrigação de produzir provas contra si mesmo? Entendeu aqui? Professor, isso gerou muita dúvida? Sim, muitas dúvidas. Outro exemplo que acontecia bastante era o seguinte: o sujeito ele era preso em flagrante, aí quando chegava lá na autoridade policial, no interrogatório da autoridade policial, ele simplesmente mentia, ele não falava o nome verdadeiro, ele chegava lá, não falava o nome verdadeiro, chegava lá, qual o seu nome no interrogatório? Ele apresentava um documento falso. Nesse caso, será que deve prevalecer o princípio da não autoincriminação sobre o 304? Entendeu a dúvida? Pessoal, não. Não, 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 não. O uso de documento falso não pode ser utilizado para esconder antecedentes. O uso de documento falso, repito, não pode ser utilizado para esconder antecedentes. E o uso de documento falso também não pode ser utilizado para esconder a própria identidade. Para a própria identidade. Mas, professor, né? A galera sempre pergunta, professor, mas lá o sujeito no interrogatório, diante da autoridade policial, ele não é obrigado a falar a verdade. Não, ele não é. Ele pode mentir, não pode, professor? Pode. Só que ele pode mentir, não falar a verdade em relação aos fatos. Mas em relação à qualificação dele, ele não pode mentir. Qualificação que é o nome dele, a identidade, os documentos, onde é que ele mora. Isso ele não pode mentir, a menos que tenha relação com o fato delitivo. Então, cuidado, obviamente, para não confundir isso. Repito, estou aprofundando aqui, dando um spoiler de processo penal. E essa informação, inclusive, está em uma súmula. Acompanha aqui, ó. Súmula 522 do STJ, uma súmula recente. Ó. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Cuidado, pouquíssimos livros, ainda em 2020, trazem essa súmula. Então, repito, ó, a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, é crime, ainda que em situação de alegada autodefesa. Tudo certo, gente? Tranquilo essa questão? Então não pode ser, obviamente, utilizado para esconder antecedentes, não para alegar autodefesa.
Tudo certo? Ação penal e pena. Note que aqui a ação penal ela é pública, incondicionada, obviamente segue a regra, tá bom? Então nós temos aqui uma ação penal pública incondicionada, segue a regra, mas em relação à pena, você tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Olha aqui, ó. Pena, a cominada, acompanha, ó. Pena, a cominada, a falsificação ou alteração. Aqui eu me lembro muito lá em Pena 1 falando para vocês desse crime em relação à pena. Pessoal, nesse caso aqui eu tenho um exemplo de norma penal em branco ao revés ou invertida. Repito, aqui eu tenho um exemplo de norma penal em branco ao revés ou invertida. Aqui já falamos disso lá em penal 1. Como assim, professor? Um dos poucos exemplos que nós temos. Porque veja que o preceito primário, que é a conduta, ela é perfeita, não precisa de complemento. Já o preceito secundário, que é a pena do crime, precisa sim de complemento. Por isso que é uma norma penal em branco ao revés ou invertida. Porque, veja, a pena, ela não traz pena de tantos a tantos anos. A pena combinada, a falsificação ou a alteração. Então, simplesmente o juiz ele vai utilizar, obviamente, alguma das penas lá do 297, 298, 299 e seguintes. Tudo certo? Então aqui eu tenho uma norma penal em branco ao revés ou invertida, pois o preceito secundário precisa ser complementado. Para finalizar, trago aqui esse quadrinho. É interessante, tá? Que você coloque aí esse quadrinho, né? Ou anote, ou simplesmente tire uma foto, enfim, deixe aí para você lembrar da diferença entre o 307, que é a falsa identidade, e o uso do documento falso. E aqui eu acabo já ensinando o 307, que são crimes irmãos, não precisa de nenhuma observação adicional, basta observar aqui, obviamente, o tipo. Ó, vamos lá. O 304 que nós estudamos aqui no quadro, ó, aqui no 304, há obrigatoriamente o uso de documento falso. Obrigatoriamente o uso de documento falso no 304, no crime que nós estudamos. Então, veja, ó, exemplo. Ao separar de uma blitz, o agente afirma que seu nome é Pedro Silva e é falsificado com esse nome, quando na verdade ele é João Lima. Então, obrigatoriamente deve haver a apresentação do documento falso para o 304. Já o 307, que também é muito praticado, muda em relação à conduta. Ó, o 307 ele fala da falsa identidade. Acompanha, o 307 consiste na simples atribuição de falsa identidade, sem a utilização de documento falso. Então, repito, o 307 ele consiste na simples atribuição de falsa identidade sem a utilização de documento falso. Olha aqui o exemplo, até coloquei, ó. Ao separar de uma blitz, o agente afirma que seu nome é Pedro Silva, quando na verdade é João Lima. Então, note, 304, existe a obrigatoriedade da apresentação do documento falso. Já no 307, basta mentir em relação ao seu nome. Ele afirmou que é Pedro, quando na verdade ele é João. João. Tudo certo, pessoal? Tranquilão? Pô, muito feliz com a evolução da aula de hoje, tá bom? Espero que você tenha aproveitado, que tenha sido útil. Qualquer dúvida, tá bom? Não esqueça de mandar para o Pedro, deixar aqui também no ambiente de discussão e nós nos encontramos na próxima aula, no nosso próximo encontro. Bom, pessoal, um forte abraço e até a próxima. Valeu!